Impedir que devedores da taxa de condomínio usem áreas comuns é medida coercitiva, ilegal e ilegítima. Esse foi o entendimento da Justiça de Mato Grosso, que obrigou um condomínio a liberar o acesso dos devedores às áreas comuns, sob pena de multa diária de R$ 500 a R$ 5 mil. A inadimplência é um dos problemas nas negociações de cobrança de taxas atrasadas, que são bem mais comuns do que pode parecer. Veja na reportagem. Este condomínio em Brasília tem 15 prédios, 260 apartamentos, cerca de 1.200 habitantes e 57 mil metros quadrados. Imagina administrar tudo isso. É como uma mini cidade. Mexer com pessoas, eu acho que é a maior dificuldade, porque eu vejo que as pessoas têm essa dificuldade de cumprir as normas. E essas normas que elas mesmas deliberaram e aprovaram, mas na hora de cumpri-las é a maior dificuldade. Então nem todo mundo tem esse entendimento. E quando o assunto envolve dinheiro, o problema é ainda maior. Segundo o síndico, o condomínio administrado por ele acumula cerca de R$ 50 mil por mês de inadimplência. E ele adota estratégias de cobrança estabelecidas em convenção para não gerar mais dívidas. Até 60 dias é cobrado administrativamente por meio do escritório de contabilidade. Após 60 dias, vai para o nosso jurídico, onde serão executadas. Geralmente, esses moradores, quando recebem a intimação, eles já procuram a administração por meio do escritório de advocacia para negociar, fazer o acordo. A única coisa que eles são bloqueados é o fato de não poder fazer as reservas de espaços exclusivos pelo sistema. Mas nas áreas comuns, academia, piscina, transitar pelo condomínio, não existe nenhuma restrição nesse sentido. Uma das atribuições do síndico é cobrar a taxa condominial, mas sem constranger o inadimplente. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso determinou que um condomínio no estado não pode impedir um morador inadimplente de acessar as áreas comuns, porque a cobrança da taxa já está em discussão judicial. Segundo a desembargadora, o procedimento do síndico foi indevido e, se descumprir a decisão, pode pagar multa de até R$ 5 mil. Este advogado explica que há outras formas legais de cobrança e, inclusive, mais rápidas. Estabelecer um prazo, como existe aqui, para que o devedor possa ir à administração, proporcionar o parcelamento da dívida sem débitos, como é feito aqui também. Uma outra maneira também é fazer a cobrança mensal de todos os devedores. Alguns administradores deixam a dívida acumular por muito tempo para depois começar um procedimento de cobrança. Com essas medidas, acredito que a inadimplência será reduzida significativamente. E para a gente falar mais sobre essa questão, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o advogado Hugo Costa, que é presidente do Instituto Nacional de Direito Condominial. Antes de mais nada, doutor, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Boa tarde, Carlos Eduardo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui. Eu gostaria de dizer que a decisão do tribunal foi acertada, nesse sentido, porque o devedor da taxa de condomínio, ele não pode ser compelido a não usar as áreas comuns. Já temos julgados no STJ, tem um RESP lá de Minas Gerais, o 1564030 nesse sentido também. Então foi uma decisão acertada. Quer dizer, ela já atende, inclusive, essa decisão de Mato Grosso a uma jurisprudência até aqui pacificada por um tribunal superior, no caso o STJ. Sim, é uma jurisprudência pacificada porque já tem sido entendido que fere o princípio da dignidade da pessoa humana você constranger a pessoa a não usar as áreas comuns, até porque existem meios de cobrar a taxa de condomínio. Hoje a taxa de condomínio é um título executivo extrajudicial, de acordo com o CPC. Então, já existe um meio de se cobrar eficaz. Então, o síndico ou gestor de condomínio não pode tomar dessas medidas. Agora, quais medidas podem ser tomadas no caso da inadimplência? Pois bem, no caso da inadimplência, primeiro é conversar com os condôminos, trazer. Hoje nós podemos fazer feirões para pagamento das taxas, incentivar, mas no caso, quando aquela pessoa não quer pagar, você pode acionar o jurídico do condomínio, que ele entre com uma execução, é um rito célere. Aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, inclusive no juizado especial, é possível cobrar o inadimplente. Nós temos várias ferramentas. É possível o despejo nesse caso? Não, não é, porque o condômino ele é proprietário também. E a Constituição, ela assegura o direito à propriedade. Então, assim, não é possível nem limitá-lo a usar as áreas comuns,
muito menos compeli-lo a sair do condomínio. Agora, Brasília, ela é uma cidade que é um verdadeiro estudo de caso em relação à questão condominial. Isso porque nós temos aqui os condomínios de prédios, por exemplo, na Asa Suaza Norte, são os mais tradicionais. Temos os condomínios que são formados por casas. E ainda nós temos os condomínios irregulares. São situações jurídicas diferentes? Sim, nós temos os condomínios edilícios, né, que podem ser de prédios, né, apartamentos e de casas, mas eles têm um regramento próprio. Mas o Código Civil, no artigo 1358b, criou também um condomínio de lotes, para contemplar aqueles condomínios que eram feitos somente de casas e que cercavam ali um quarteirão, mas numa área privada, diferente do loteamento que é em área pública. E existem também os condomínios irregulares, que são aqueles que não têm matrícula, não têm uma escritura do imóvel. Nesses casos, a cobrança é mais complicada, porque a pessoa, o STJ entendeu, que para ele ser cobrado, ele precisa se filiar à associação. Na verdade, o STF entendeu nesse sentido. Quer dizer, é uma figura um pouco diferenciada. Seria uma associação, não um condomínio. É uma associação, onde é eleito um presidente, né, tem uma diretoria, e aqueles moradores devem se associar àquela entidade para que possa ser cobrada a taxa de condomínio. E uma diferença também é que, nesses casos, não cabe o processo de execução, como cabe nos condomínios edilícios. Nesse caso, tem que entrar com uma ação de conhecimento que demora um pouco mais. Agora, existem direitos garantidos também para o morador que eventualmente esteja devedor desse pagamento? Sim, o nosso ordenamento jurídico ele garante a ampla defesa e o contraditório. Então, a pessoa ela vai ter todo o direito de nomear um advogado, se defender ali, apresentar até mesmo bens à penhora, se ele desejar, ou, no último caso, se ele não pagar, ele pode ter o imóvel penhorado. Existe essa situação de não pagamento, chega a caracterizar aquela situação, me falha agora a memória, o nome específico daquele condômino que é problemático. Sim, é o antissocial. Antissocial. Chega a caracterizar essa situação ou ainda não? Olha, aquele que reiteradamente descumpre as normas, de acordo com 1337, e dentre isso descumprir as normas é não pagar a taxa de condomínio, o STJ entendeu que, se respeitado o artigo 1337, no qual tem que ter uma assembleia, nessa assembleia 3/4 dos condôminos tem que votar a favor da aplicação de uma multa que pode variar de 5 a 10 taxas condominiais. Isso é o que pode ser feito. Doutor, muito obrigado pelas suas informações, que chamam bastante atenção, particularmente aqui em Brasília, pela grande quantidade de condomínios que nós temos. Muito obrigado pela participação. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos. Obrigado.